Olá, hoje eu gostaria de te convidar para refletir sobre um assunto, que tem chamado muito a minha atenção e eu queria dividir, um pouquinho com você. Hoje, nós cristãos, sabe, corremos um grande risco, né, de estarmos sendo totalmente ativos, dentro da igreja, mas literalmente ausente, da missão que Jesus nos confiou. Hoje, quando a gente para lembrar, quando a gente para pensar de, de homens, que viveram para Deus, que perderam suas vidas, em nome, do amor de Deus, perderam suas vidas para alguns, mas acho que o certo mesmo é falar ganharam suas vidas. A gente não tem como, nós não nos lembrarmos do apóstolo Paulo. Acredito que seja o primeiro que vem muito em nossas mentes. Porém, hoje nós temos vários que vivem em anonimato, que não vivem em palanques, que não vivem cobrando para falar de Deus, ao contrário. Eles, muitas das vezes, perdem as suas vidas para ganhar outras, Estamos falando de pessoas que abrem mão da sua, vamos nos dizer, liberdade, digo a que nós hoje temos, abrem mão talvez de empregos, abrem mão de tudo para viverem nesse amor de Deus, para esse amor, Muitas das vezes, enquanto estamos indo dormir em camas quentinhas, eles estão em cavernas subterrâneas, muitas das vezes dormindo em tendas. E hoje a gente consegue ver que o número de refugiados aumentaram cada vez mais, de cristãos. Mas o que eu quero hoje falar com você, O que você tem feito, sabe? O que você tem feito mediante ao campo missionário, mediante aqueles que ainda não ouviram a palavra de Deus. Existem ainda bilhões de pessoas que não ouviram a palavra de Deus. Não é uma estatística minha, é uma estatística de fontes confiáveis. No ano de 2024 também, tem um site missionário que, em média, foi informado de que 12 a 13 pessoas morriam por dia porque proclamavam o amor de Jesus. E quando eu paro para pensar nisso, me vem muito na cabeça você, Até quando vamos ser negligentes, fingir que não estamos vendo? Nós colocamos algo na nossa mente que é exatamente assim. Eu não gosto de notícia ruim, não. Notícia ruim atrai coisa ruim pra gente, atrai coisa ruim pra nossa casa. Deixa eu te dizer uma coisa, sabe o que vai atrair coisa ruim pra tua casa? É aquele filme de terror que fica invocando o demônio. É aquela série satânica que você tá vendo. Isso vai atrair coisa ruim pra tua casa. Sabe o que vai atrair coisa ruim pra tua casa? É aquele jornal que você quer ver todo dia, que só dá desgraça,
e que você, pior ainda, assiste e ao invés de dobrar o joelho e orar pelas pessoas, você nem faz isso, você só comenta. Isso vai atrair coisa ruim para você, sim. Agora, você, como eu, que temos a liberdade ainda de abrir um celular, liberdade de ter acesso à internet, como cristãos, nós temos o dever e a obrigação de sim se importar com meu irmão em Cristo, se importar com aqueles que ainda não ouviram a palavra de Deus. Sabe, eu não sei se você já parou para pensar, mas a missão cristã, ela não é um chamado, na verdade, ela não é um chamado para alguns, mas ela é uma responsabilidade de todos. Ah, Ellen, mas eu não tenho chamado de missão. Não. Tá bom, então. Então a gente vai arrumar um jeito, sabe como? Porque que ao invés de você ficar rolando esse feed da rede social, ver notícia, famosos, notícia às vezes que não tá te agregando nada. Quando eu falo você, eu falo pra mim também, tá? Porque eu não posso apontar um dedo do meu irmão se o meu também tá sujo. Por que você não entra em fontes confiáveis? Você procura a saber o que está acontecendo fora dessa tua bolha? Eu sei que é muito bom, sabe? Nós irmos à igreja domingo, segunda, quarta, domingo, terça, sexta, não sei qual é o dia dos cultos da sua igreja, ir lá assistir o seu culto, culto que muitas das vezes você não vai louvar a Deus, você vai pedir bênção. Ai, eu vou para a igreja porque as coisas não estão fáceis. Ei, lugar de culto não é lugar de pedir, não. É lugar de louvar a Deus. Enfim, nós vamos para o culto, saímos de lá, culto abençoado, voltamos para casa. Você está no cômodo da sua casa. Mas tem irmãos que estão em campo missionário, tem pessoas que nunca ouviram falar da palavra de Deus, sofrendo. Ai, Ellen, mas então o que eu posso fazer? Eu vou também sofrer junto? Não. Mas quando nós tiramos do centro da nossa vida a palavra eu, porque muitas das vezes nós deixamos ali no trono o eu. Aí quando a gente deixa ali no centro da nossa vida o eu, sabe o que acontece? O medo vem, a ansiedade toma conta e a frieza também. Mas quando a gente tira o eu e coloca Deus, o medo vai embora, a paz chega e a compaixão também. A compaixão que é aquela na qual existe uma ação. Quando temos compaixão com alguém, nós temos a ação. Então é nesse momento em que você é tomado pelo amor de Deus e que você começa a pedir a Deus: o que eu posso fazer? Senhor, o que eu posso fazer? E não simplesmente já colocar obstáculos. Ai, eu tenho minha família, eu tenho meus filhos, é tanta coisa. Só que eu queria te informar uma coisa. Isso tudo aí Deus te deu. E não existe negócio entre Deus e mais nada. É inegociável o amor dele. Ele te deu, cuida. Mas acredite de uma coisa.
Ele também quer te dar estratégias para você aprender a alinhar esse amor que ele quer que você tenha pelos outros. Hoje a internet está aí com tanto acesso. Às vezes pode ser que não seja o seu chamado, sabe? De missões, mas isso não te impede, né, de ajudar de outras maneiras, né, de fazer a obra, dar continuidade, né, de outras maneiras. Na Índia existem alguns lugares na Índia em que crianças com mais ou menos de 6 a 13 anos são vendidas para prostituição. E teve um documentário que eu assisti, era uma menina de 14 anos e ela, durante o dia, ela brincava normal, tinha sua vida normal como uma menina de 14 anos. Ela tinha umas irmãs mais velhas e à noite ela ia para prostituição. E a mãe dela deu uma entrevista e aonde a mãe dela dizia assim, né, pro repórter, né, que estava guiando aquele documentário, e ela falava que com ela e a mãe dela, né, no caso a avó da menina e a mãe, foram assim. Elas precisavam fazer aquilo para sustentar a sua família. E que com ela a mesma coisa. Hoje é a vez dela, da mãe, estar em casa e dela sustentar a família. Tem um outro também, no Afeganistão, sabe? Se chama, é uma tradição que existe no Afeganistão, por mais que hoje seja proibida, mas ainda existe muito, né? Se chama baixa base. Nada mais é do que jovens meninos que são vendidos por suas famílias, muitas das vezes são órfãos. Eles são pegos na idade de mais ou menos de 6 anos. E até os seus 18 anos, eles são obrigados a se vestirem de mulheres e dançarem para os poderosos. Não só dançarem, entre outras coisas. Então, alguns de vocês vão falar, mas é tradição do lugar, costume. Não. É falta de amor do Senhor que não entrou ali, não está ali. Mas que, graças a Deus, existem ainda pessoas que estão tentando, por amor a Cristo. Mas e nós, o que estamos fazendo? E hoje existem vários métodos de você ter um acesso. Não estou dizendo para você pegar um avião e você sair correndo para a Índia, não. Mas se sim, se esse não é seu chamado, como você diz, como eu digo, por que a gente não pode procurar saber? Vamos obter informações, vamos conhecer o que está acontecendo no mundo, vamos conhecer o que está acontecendo, gente, vamos acordar. Peguem grupos de oração, façam orações por aqueles que precisam. Para de ouvir a voz do inimigo que tenta falar, sabe o que para você? Ah, para fazer missões longe, você primeiro tem que fazer onde você mora. Ei, aonde você mora é tua obrigação. Mas sabe o que o inimigo quer? Que realmente você fique estagnado aí. Aí, onde muitas das vezes existem uma igreja em cada esquina e o acesso é muito mais fácil. Mas ele sabe que enquanto você não chegar naquele povo que está lá, ó, que nunca ouviu a palavra de Deus, o Senhor ainda não pode casar com a sua igreja. Porque todos precisam ouvir a voz de Deus, então vamos acordar.
A internet está aí. A internet está aí. Eu participo de um site, é Oração Global, sabe? São revezamentos de oração pelo mundo inteiro. É Prayer Global, né? Oração Global. Não sei falar muito bem o inglês, mas é em inglês o site, mas você consegue traduzir, você consegue. E não só esses, existem hoje vários mecanismos para você estar ali presente em missões. Irmãos, orem, comecem a testar. Ao invés de você orar por você, não, mas Ellen, eu preciso pedir aquele emprego. Não posso deixar de orar. Ei, Deus conhece teu coração. Começa a parar de botar o seu eu e vai orar pelo teu próximo. Coloca aí um país para você orar. Quer orar pelo Brasil? Ora. Quer orar pela África? Ora. Vai procurar conhecer o que está acontecendo. Hoje tem vários sites missionários confiáveis, com notícias do dia a dia. Ajude, se você tem condições, oferte, mas ajude de alguma maneira. Para de simplesmente achar que viver o seu domingo na igreja, abrindo a sua Bíblia, lendo, orando 2 vezes ao dia, acabou, tá bom, não tá bom. Isso é o que o inimigo quer colocar na tua mente, não tá bom. Nós precisamos orar a Deus, clamar para que possamos ter esse avivamento, essa fome de levar a palavra de Deus. A obrigação é minha, a obrigação é sua e nós vamos responder por isso. Nós precisamos ser sedentos desse amor. Que amor? Amor no qual pessoas são agredidas, pessoas largam as suas famílias por amor a Deus e não sentem uma dor sequer. Elas apanham agradecendo, elas apanham sorrindo, porque Deus dá essa força, eles têm um amor que não tem igual. Porque muitas das vezes nós somos atingidos com palavras e já ficamos ofendidos. Você imagina essas pessoas que são diariamente mortas, diariamente espancadas e elas não abrem mão. Eu estava assistindo um podcast de uma missionária contando que quando ela vai conversar com eles, sabe? Eles nunca falam sobre suas prisões. Quando eles perguntam pelo que querem que eles orem, eles falam, eu somente quero que ore para que Deus me mantenha firme, né, até o último dia da minha vida. Então é esse amor que nós precisamos ter. É esse clamor que nós precisamos pedir a Deus, sabe? Mesmo que você não tenha um grupo para fazer de oração, faça sozinha, interceda pelos que precisam, peça a Deus para que acorde a nação, sabe? Peça a Deus para que aviva isso nos nossos corações. E acredite, sabe? Quando nós intercedemos pelo próximo, quando a gente começa a viver isso, não é somente orar às vezes por um amigo, um irmão que precisa, claro, sim, devemos também, mas também é muito bom quando oramos por aqueles que a gente não sabe nem quem é, mas a gente tem a certeza de que eles estão sedentos pela palavra de Deus. E que possamos ter essa compaixão de assim como Deus fez na minha, na sua vida. Não digo de coisas materiais não, irmãos, porque isso a gente não vai levar nada. Eu digo da paz que a gente tem no meio do caos. Eu digo da alegria
de saber que pode estar tudo desmoronando, mas Deus, Ele é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza. Então é orar para que pessoas encontrem o que nós também encontramos. Então aprenda a tirar o teu eu do centro da tua vida. Coloque Jesus. Ah, mas eu já faço isso. 40 anos como cristãos. Será? Será mesmo? Então, eu desejo, sabe, que essa ardência de querer procurar saber mais, procurar orar mais, procurar fazer algo a mais, venha existir no teu coração. E eu creio que Deus vai mover nessa terra pessoas com o coração ardendo. Que Deus te abençoe.